Olá, meus amigos. Este é o canal Detecção e Proteção contra Incêndios. Lembrem-se, eu sou Marcelo Cruz, engenheiro em computação e engenheiro em segurança do trabalho. Juntos, vamos conversar sobre as normas brasileiras, a 17240 e a 7240, seus conceitos, diretrizes e como isto impacta na sociedade brasileira. Vamos também correlacionar eventos ocorridos relacionados a incêndio, passado, recente, e, obviamente, todos relacionados à detecção e alarme de incêndios. Para que saibam, atuo com projetos de detecção e alarme de incêndios, utilizando a plataforma nacional Global Sonic. Ela é totalmente wireless, sem fios, e é homologada e validada no Brasil. Esta plataforma sem fios é plenamente integrada às normas brasileiras citadas anteriormente, além de ser certificada no Anatel e também ter sido testada nos laboratórios da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou engenheiro em computação e engenheiro em segurança do trabalho como atividades primordiais, ok? Então, vamos tratar um pouco sobre a conversa de hoje, em que eu vou falar um pouco sobre detectores, que são os componentes de fim de sistema que são fundamentais. Detectores esses que podem ser de calor, obviamente. Ele tem um sensor que varia, que percebe a oscilação térmica de um local, sim. Esses sensores, usualmente, eles trabalham num range. Você vai fazer o seu projeto baseado na realidade da área que tem que ser protegida, e ele vai da classe 1A ou A1 até a classe G, em que a A1 começa a partir de 25 graus Celsius e a G termina com 160 graus Celsius, ok? Com isso, vai haver uma série de variações entre detectores de temperatura, mas isso eu proponho que você busque não 7240 a melhor eficiência para o seu projeto ou para a sua relação de proteção. Sim. E nós também temos, obviamente, os detectores de fumaça. São alguns tipos, mas eu vou falar praticamente detector pontual de fumaça, porque o linear ele vai ser aplicado em condições um pouco mais agressivas, baseado no tipo de construção que você tenha, que também é totalmente factível ser usado. Mas o detector pontual de fumaça é o mais comum, é aquele que você vê colocado no teto, tal qual o de calor também. Usualmente ele tá colocado no teto até uma altura específica e baseado na norma, e com isso ele faz o quê? Ele tem a sensibilidade de perceber quando o elemento sensor dele, óptico, ele é obstruído pela fumaça que pode haver no meio. Sim. E o linear também é muito semelhante, funciona dessa forma, mas numa outra característica de instalação. Há também detectores de fumaça em sistemas de aspiração, dentro de dutos, que vai ser muito semelhante em alguns momentos à questão da questão da aspiração por si só. Sim. E com isso, nós avançamos nessa conceituação dos detectores. E vamos chegar a um momento em que nós vamos trabalhar com um detector conjugado, tá? Pensando no conceito mais simples de proteção. Imagina uma área compartimentada de salas, de lojas, e assim a coisa flui. Quando nós chegarmos nessa questão do detector compartilhado, ele vai trabalhar tanto para chama, perdão, tanto para fumaça quanto para calor. Ele tem o sensor dual, ou seja, duplo, que vai permitir exatamente essa consideração do uso do mesmo detector para dois momentos simultâneos. Porque, obviamente, você pode ter o aumento do calor no ambiente para que haja uma chama posterior e depois uma fumaça. E com isso você protege de forma mais adequada o teu ambiente. Sim? E também nós temos que lembrar que existem sensores que vão trabalhar com o tipo de chama, ou seja, um detector específico para chama.
Se nós fôssemos imaginar a chama da queima do etanol, ela praticamente não tem cor, é uma chama transparente, ou o etanol, ou perdão, o etanol e também muitas vezes o metanol. Você não consegue ver, você só vê o vapor da queima. Também vai haver detectores para chamas que emitem luz ultravioleta, não é? E infravermelho e por aí vai. Mas isso são itens que você tem que buscar na própria norma e entender qual detector, pensando em chama, melhor se adequa para o tipo de queima que vai haver, ou seja, o tipo de risco que está enquadrado, o seu ambiente, que tipo de chama isso vai gerar. Sim? Desta forma, nós podemos fluir também para um tipo de detector que vai trabalhar com monóxido de carbono, que é muito comum em muitas indústrias você ter áreas as quais você tem monóxido de carbono no meio. Aí você vai falar, não, não pega fogo. Eu sei que não pega fogo em condições normais, mas ele gera uma asfixia, vai gerar um momento crítico na área lá. E se você tiver uma área que é protegida, entre aspas, com a expansão de monóxido de carbono, ainda se caso haja, você tem que ter esse detector e isso tem que estar vinculado à sua SDAI. A leitura é mais ou menos essa. Sim. E já falamos de detectores combinados, que vai trabalhar com calor e temperatura. E com isso, é importante que você sempre busque na 17240, que é a norma que vai ser o caminho preliminar para você poder garantir que a sua região esteja, ou a sua área esteja plenamente protegida, os ambientes protegidos e as pessoas também. E como nós comentamos no início lá, o detalhamento de eventos sinistros, como que vocês quiserem chamar, relacionados a incêndio, aqui no Brasil nós não podemos esquecer da tragédia que foi a Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, que foi isso em 2013, ou seja, há 9 anos da data que esse vídeo está sendo gravado. Foi em janeiro de 2013 e causou em lesões não fatais naquele primeiro instante 636 vítimas, que muitas levam sequelas para o resto da vida, sejam sequelas físicas, sequelas emocionais e ou as duas, estresse pós-traumáticos horrorosos, bem como os que pereceram naquele incêndio, que foram 242 jovens. Um absurdo sem precedente. Por quê? Porque o projeto em si não visava exatamente a evacuação, o projeto não permitia que as pessoas tivessem uma sinalização adequada, iluminação, corte de ar-condicionados, ou seja, e sem falar no processo de mantas acústicas que foram usadas, que essas mantas, uma vez quando entraram em ignição, liberaram um gás tremendamente tóxico que, primeiramente, asfixiou as pessoas e o fogo por si só fez a parte final. Então, quem trabalha com sistemas de detecção de incêndio e combate a incêndio, nesse aspecto, todas as portas deveriam ter sido abertas instantaneamente quando a detecção da fumaça ou do calor extremo. E com isso as pessoas poderiam ter evadido do local e ter dado chance àquelas pessoas a sobreviverem ao sinistro. Então lembre-se sempre, nós temos pessoas dentro das instalações, dentro das edificações, e essas pessoas têm que ser protegidas. E a Boate Kiss é um exemplo clássico de como não fazer. A leitura é essa, lembrando que detecção e alarme de incêndio ela é feita para proteger as pessoas. Tenham isso em mente, porque é a única coisa que temos que fazer para garantir que nossos jovens, nossos adultos, nossas crianças
uma vez estando num ambiente, esse ambiente seja devidamente seguro e protegido, e essas pessoas estejam protegidas. Não se esqueçam, sou Marcelo Cruz. Qualquer coisa, entre em contato. Eu atuo na empresa MCC Tecnologia, estado do Ceará. Trabalho com sistema de detecção de incêndios sem fios. E desta feita, agradeço aí a sua audiência. Se gostou, deixe o seu like. Participe as demais pessoas, que tem gente trabalhando com sistemas, como eu posso dizer, sistemas não só avançados, mas que vai trazer um tipo de revolução ao conceito de proteção e alarme de incêndio. De resto é isso. Agradeço. Fiquem em paz, seguros. Busquem a mim na internet mcctecnologia.tech.br. Sou Marcelo Cruz, o engenheiro que pode estar contigo na proteção e detecção de incêndios. Tá ok? Obrigado, até a próxima.